Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Real Geopolitik BR. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que, se possível, curtam o nosso vídeo, nosso conteúdo, comentem com críticas, elogios, sugestões e, se possível, também compartilhe o conteúdo com aquele seu amigo, sua amiga que gosta do assunto, com quem você bateu papo recentemente sobre aquele assunto. E isso ajuda o nosso canal, a nossa comunidade a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. E naturalmente ajudando também o canal a se profissionalizar, né? Pronto, agora já demos o recadinho importante do canal. Agora eu gostaria de trazer nesse vídeo a retomada do assunto do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente falou sobre a ligação do Trump para o Putin e as possíveis negociações de paz sobre a guerra da Ucrânia. Hoje tivemos atualizações sobre esse assunto. Houve uma cúpula na Arábia Saudita onde se reuniram autoridades americanas e autoridades russas. O ministro de Relações Exteriores, o homólogo russo de um ministro de Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, e o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e outros funcionários de alto escalão de ambos os países. Lá foi debatido com mais detalhes sobre as possíveis propostas, negociações de paz na guerra da Ucrânia. Foi negociado também algo que para mim foi surpreendente, que foi a possibilidade de levantamento das sanções que foram feitas à Rússia durante esse processo de guerra na Ucrânia, sanções significativas à economia russa, congelamento de fortunas de bilionários russos, congelamento de ativos do governo russo, onde o governo russo era credor, isso foi congelado. Não é uma sanção somente dos Estados Unidos, mas principalmente dele e da Europa também. Então se conversou sobre a nomeação de um embaixador russo nos Estados Unidos e um embaixador americano da Rússia. Ou seja, durante essas sanções, os países tiraram representações diplomáticas um do país do outro. Isso significava um afastamento muito grande. Inclusive, a ligação feita pelo Trump rompeu um isolamento que era a estratégia americana e europeia, ou vamos dizer, uma estratégia ocidental para lidar com a guerra na Ucrânia e pressionar a Rússia para cessar com as hostilidades. Então essa estratégia era isolar a Rússia, assim como a mesma estratégia que foi utilizada lá na Guerra Fria, com um cordão de ferro que era feito na União Soviética. Então a ideia foi isolar completamente, congelar ativos, tornar a vida econômica da Rússia um pesadelo. Inclusive essas sanções não deram tão certo como se esperava, e a economia russa conseguiu lidar muito bem, com muita resiliência com todas essas sanções. Mas agora nesse momento está sendo discutido o levantamento dessas sanções, o retorno do status de negociações diplomáticas normais, com representação diplomática em um país, na Rússia e nos Estados Unidos, em ambos os lugares. Então isso são sinais de novos tempos na política externa americana, e isso significa também a vitória da Rússia na guerra na Ucrânia. Por quê? Porque os objetivos russos na Ucrânia era justamente criar uma zona tampão. O que eles chamam de zona tampão? É uma parte do território onde não é território russo, mas também não é território ucraniano. Meio que uma zona neutra, uma zona desmilitarizada, uma zona de conforto que a Rússia teria caso houvesse alguma agressão da OTAN. Então, na geopolítica a gente chama isso de zona tampão. E a Rússia conseguiu territórios ricos da Ucrânia, tanto em recursos minerais quanto em centros dinâmicos industriais. Então esse objetivo foi cumprido. Conseguiu-se que a Ucrânia não aderisse à OTAN,
que foi o estopim, segundo a narrativa russa, foi o estopim para a guerra, para a invasão. E então a Rússia está em vários pontos, está retornando o status diplomático com o Ocidente, ou pelo menos com a maior potência do mundo ainda, os Estados Unidos. Então as sanções estão sendo retiradas, então todo aquele custo econômico ele está sofrendo, vai sofrer em breve um alívio, né? Tudo indica que sim. Então a guerra da Ucrânia acaba sendo um motivo de grande embaralhamento no tabuleiro geopolítico e na correlação de forças geopolíticas na região do Oriente, da Europa Oriental, e também no mundo inteiro. E aí toda essa reconfiguração global e essa nova correlação de forças a gente vê pela reação da Europa ao tentar fazer uma reunião hoje, e já marcou uma nova reunião, inclusive convidou o Canadá para participar de uma reunião apenas com países europeus mais Canadá, para tratar deste assunto e tratar da própria exclusão dos Estados Unidos nessa cúpula na Arábia Saudita, tratando da guerra na Ucrânia. O que a Europa pensa? Poxa, o assunto é no meu quintal, o assunto é muito mais europeu do que americano. Eu preciso fazer parte, a Ucrânia precisa fazer parte dessa cúpula para que ela seja válida. Só que o recado que os Estados Unidos dá ao não convidar nenhum desses dois países, a própria Ucrânia e nem a Europa, é de que eles são pouco relevantes para a resolução do problema. Quem é necessário e suficiente para resolver o problema é apenas Rússia e Estados Unidos. E acredito que esse recado foi muito sonoro. Isso movimentou as lideranças europeias para observar, né, o quanto esse tempo todo a Europa vem meio que andando a reboque das decisões dos Estados Unidos ou da liderança dos Estados Unidos, e agora com a eleição de um presidente americano que não quer mais a conexão com a Europa como vinha desde o pós-guerra, dos Estados Unidos meio que sendo a segurança da Europa, meio que sendo um líder para a Europa no sentido de tomar decisões. Então a Europa está observando que essa estratégia de andar muito junto aos Estados Unidos e depender das suas decisões estratégicas, militares, geopolíticas, ela não é um bom direcionamento para a Europa. Não tem sido saudável. E a nova correlação de forças que nasceu pós-guerra da Ucrânia e tem a ver com isso tudo, ela não agrada a Europa, porque a Europa sai perdendo muito nessa nova correlação de forças, nessa nova configuração geopolítica. Então, acho que o assunto que eu gostaria de trazer hoje é justamente isso. A nova configuração nesse xadrez aí de forças, xadrez econômico, político e nas relações internacionais. A posição da Europa como coadjuvante e da Ucrânia, e a posição dos Estados Unidos tentando retomar uma importância que ela tinha no pós-guerra, que ela praticamente conversava sozinha com a União Soviética. Eles dois eram os dois players globais que decidiam tudo no mundo. E hoje os Estados Unidos querem se alçar de volta a esse protagonismo de sozinho ou junto a outra segunda potência do globo, naquela época a União Soviética e hoje a Rússia, que os dois são suficientes e necessários para decidir o destino do mundo. Então com isso nós fechamos o vídeo de hoje, até para cumprir a ideia do nosso canal de ser um vídeo direto ao ponto. E aí eu peço que comentem nos comentários, façam críticas e elogios, direcionem o nosso trabalho para que juntos a gente construa um canal cada vez melhor e que aqui seja fonte de informação sua sobre esses assuntos, e uma informação rápida, mas uma informação transparente
e que mesmo sendo vídeos curtos, a gente consiga tratar com profundidade desses assuntos, consiga enxergar além da manchete, além das manchetes superficiais dos jornais, né? E que a gente possa também cumprir com o nosso outro compromisso, que é a contextualização. Trazer um pouco das prévias do que aconteceu antes do fato que está quente na semana, para que a gente possa entender o início, meio e fim, como chegamos nesse quadro de coisas atual. Então eu queria deixar aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo do canal.